E aí, meus amigos? Oi, som, oi. Ah, som, oi, 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 oi. Gente, eu tava com muita saudade de vocês. Há quanto tempo que eu não venho no Nova Jovem? De vez em quando eu venho aqui, né? Fico ali andando, né? Vai que, né? Dá vontade de ficar. Sempre dá vontade de ficar, mas eu preciso ir embora. Minha esposa linda, que eu sou casado, né? E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Sim? Então eu vou fazer que nem o nosso pastor. Cara, o nosso pastor faz muita falta, né? Quando ele não vem, faz muita falta. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado aí e você dê o seu melhor sorriso. O mais bonito vai ser difícil, né? Mas dê o seu melhor sorriso. Melhor sorriso. Gente, vocês, durante essas semanas, vocês estão estudando sobre algo, né? Sobre o que é? Evangelismo. Se eu chamasse alguém para chegar aqui na frente agora e evangelizar, você conseguiria? Sim ou não? Sim ou não? Ó, uma coisa que você vai aprender hoje é sobre convicção, tá? A gente vai falar sobre convicção, então você precisa ser convicto naquilo que você fala, tá? Se eu chamasse alguém aqui na frente para evangelizar de tudo isso que você aprendeu aqui essas semanas, você conseguiria sim ou não? Rapaz, não tá unânime não, ó. Galera aqui da frente sim, lá de trás não. Mas, gente, brincadeiras à parte, pra gente começar, eu queria fazer uma oração. E eu queria que vocês baixassem suas cabeças pra gente orar, tá bom? Oremos. Oi, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Você sabe o quanto eu fico feliz de estar aqui com esses jovens. Né? A gente sobe aqui e fala, não é da boca para fora, realmente a gente tem saudade. A gente sempre está se esbarrando no meio do caminho aqui, mas é uma alegria estar aqui novamente. Deus, eu te peço que você fale conosco agora em relação ao tema que nós vamos estudar hoje. Que essa mensagem venha tocar em todos os nossos corações, não só no deles, mas no meu também. E muito obrigado por nos ensinar isso, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte. Nesse começo de mensagem, eu vou fazer muitas perguntas, tá? E você precisa responder essas perguntas aí. Só que você vai mesclar, tá? Você responde para a pessoa do seu lado, você responde para a pessoa do outro. Nunca você vai responder para a mesma pessoa. Que é pergunta relacionada ao nosso tema, tá? Pode colocar o slide aí. Hoje, nós vamos estudar nessa primeira parte sobre convicção diante da morte. E a gente vai aprender um pouco sobre convicção, e a gente vai falar sobre um personagem em específico, que foi um personagem em que ele tinha muito medo de fazer algumas coisas, mas assim como ele tinha medo, ele era um personagem convicto. Mas antes eu queria perguntar para você, eu queria que você respondesse para a pessoa do seu lado. Você acha que você é uma pessoa de convicção? Responde para a pessoa do seu lado aí. Escolha uma pessoa. Você acredita que você é uma pessoa de convicção? Provavelmente, como você é um jovem diligente, rápido, provavelmente você falou que sim, né? Você é uma pessoa de convicção. A segunda pergunta, e você vai falar para outra pessoa, é: você tem convicções imutáveis, ou seja, aquela que você não consegue mudar, tá? Diante das quais nada e nem ninguém é capaz de comprometer essa sua convicção. Mesmo usando um bom argumento, uma boa explicação, você tem convicções imutáveis? Se sim, fale para as pessoas aí do seu lado, para a pessoa do seu lado. Acredito também que você falou que tem algumas convicções imutáveis. Mas para a gente começar a estudar e aprender um pouco mais sobre convicção, eu queria dar para você um conceito sobre convicção. O que é convicção, tá? Convicção é estar convencido de que algo é verdade e defender isso independentemente das consequências. Ou seja, uma pessoa de convicção,
ela não abre mão de jeito nenhum daquilo que é certo. Certamente, se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, Daniel, você é uma pessoa de convicção? Eu ia falar que sim, eu sou uma pessoa de convicção. E se a pessoa chegasse para mim e falasse assim, então me fale rápido agora, de bate-pronto, 2 convicções que você tem. E eu falaria piamente, sem problema nenhum, que a minha primeira convicção é: eu creio no plano redentivo de Deus, de Jesus, que Jesus veio à Terra, que nós pecamos, e Ele nos reuniu novamente a Deus. Eu acredito nisso, essa é a minha primeira convicção. E a minha segunda convicção, que eu falaria sem pestanejar, é que eu tenho a certeza e eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que motivo? Porque um dia essa palavra ela transformou a minha vida e eu creio que isso foi um milagre. E se alguém chegasse para você e falasse assim, Genilson, Wellington, Iris, me fale 2 de suas convicções. De bate pronto, rápido. Quais são suas 2 convicções? Quais são? Fale para a pessoa do seu lado aí. 2 convicções. É rápido, você não pode pensar. É aquilo que faz parte do seu sangue. Beleza, vira para cá. Então a gente conseguiu entender e aprender que convicção não é uma preferência, certo? Convicção é algo que você não negocia. Convicção é algo que você não muda. É aquilo que faz parte de você, que você defende com unhas e dentes. E sabe o que é uma coisa perigosa? Hoje nós vivemos em uma geração de pessoas que não têm convicção. Na verdade, é uma geração onde as pessoas acham que não existe o certo e o errado. Tudo é variável, tudo é relativo. Não existe um valor moral na sociedade. Ou seja, algo que para mim é certo, para você pode não ser certo. Então a gente consegue perceber isso na sociedade, que não existe mais um valor moral. E isso é muito perigoso. E quando a gente fala isso, a gente fala em sociedade no geral. A gente não fala nas crianças, nos adolescentes, nos adultos. Não, a gente fala no geral. Então a gente consegue perceber que a verdade ela é relativa, né? Não existe um certo e errado. 2 semanas atrás eu estava lá no meu trabalho, né? E aí começou um assunto, né? Eu gosto muito desses assuntos. Olha, começou um assunto, né? Eu não estava presente nesse assunto, eu só era ali um telespectador, né? Um telespec. E aí começaram a falar. E aí uma moça chegou para o rapaz e falou bem assim, você sabe o que é o feminismo? Na verdade, ele perguntou para ela, você sabe o que é o feminismo? Eu não concordo não, porque eu acho que não presta. Ele falou desse jeito, né? Dessa forma. E aí a moça perguntou para ele assim, então me explica, o que é o feminismo? Aí ele falou, eu só sei que é errado, eu não concordo não. Eu não acho legal o feminismo. Ela falou, então me explique o que é o feminismo. E eu me coçando lá, gente. Cara, me coçando, meu Deus. Só me veio a Karine na mente. Eu falei, cara, Karine, pô, bicho. A Karine falou sobre isso. Não, meu Deus. E eu me coçando, mas eu tentei manter a pose, né? Tentei ali, poxa, não posso ser mal educado e tal. Como eu estava muito perto, né? Eu não me meti na conversa, né? Eu fui puxar um outro assunto com ela, né? Com essa menina. Aí eu falei, cara, eu acho que eu sei o que é isso, ó. Eu acho que eu sei o que é isso. Eu falei, eu posso te explicar? Eu posso tentar te explicar e você me corrige se eu estiver errado. Aí eu comecei a explicar que em 1934 foi ali o primeiro movimento. Foi a primeira onda do feminismo ali, onde as mulheres queriam o direito do voto e tal. E aí eu comecei a explicar para ela, e expliquei, falei de Simone de Beauvoir, Karine, falei, Margaret Thatcher e tal. Comecei a explicar para ela. E naquele momento em que eu estava explicando, gente, eu fiquei muito feliz. E eu percebi o quanto um acampamento é importante para a gente. Porque a gente, como crente, como cristão, nós precisamos ser as pessoas, que as pessoas olham assim e falam assim, cara, pessoa aí não é tchonga não, né? Ele sabe de alguma coisa. E eu comecei a explicar coisas que ela não sabia. E que também eu não sabia, mas eu aprendi no acampamento. E aí falando, até que a gente entrou num assunto que é o que a gente está falando hoje.
essa menina era uma menina que se considera uma menina cristã, e ela falou algo que ficou na minha mente e eu não consegui dormir com aquilo. No momento, a gente parou de conversar porque chegou cliente e a gente não conversou mais sobre aquilo. Mas como cristão, ela falou que essa era a minha verdade e que não existe uma verdade absoluta e que a psicologia fala que não existe uma verdade absoluta. Gente, isso não saiu da minha cabeça. Porque como cristão, você não pode entender e nem ser convicto de que não existe uma verdade absoluta. Qual é o parâmetro do cristão? O que você acha? Qual é o nosso parâmetro? Qual é o nosso parâmetro? E a Bíblia, ela dá um relato de que existe uma verdade. Qual é essa verdade? Então, como cristão, eu posso acreditar que não existe uma verdade? Que são várias verdades, sim ou não? E isso ficou na minha cabeça. Até que no outro dia, eu chamei ela para conversar de novo. E eu expliquei para ela que isso era muito complicado. Você, como cristão, falar algo relacionado a isso, que não existe uma verdade, você está jogando fora tudo, todo o Novo Testamento, o Velho Testamento, você está jogando fora a Bíblia ela não é o seu parâmetro. E aí, qual foi a explicação que ela me deu? Ela me explicou que, de acordo com a psicologia ensina que não existe uma verdade. E como ela está terminando psicologia, ela precisa ser profissional. E ela não pode juntar religião com profissão. Aí eu falei, cara, isso ainda é mais um pouco complicado. Por que motivo? Vamos supor que eu, sou um cristão, e no meu ambiente de trabalho, todos entram em um consenso de que a gente vai fazer algo de errado, mas que é para o bem da empresa. Mas é um consenso. E eu, como profissional, eu preciso fazer aquilo porque foi um consenso de todos, certo? Se eu for usar o meu profissionalismo, eu preciso fazer aquilo. Mas existe uma verdade em que eu acredito. E essa verdade não me permite fazer isso. E eu tentei explicar para ela que, independente da profissão que ela vai ter, a verdade ela vem muito antes de qualquer coisa. Se a profissão dela dá uma característica para ela, dá um conceito para ela de que não existe uma verdade, eu acredito que essa não é uma boa profissão para ela, tá? E assim, claro, que existem psicólogos cristãos, eu conheço alguns psicólogos cristãos, sigo no Instagram, e não se trata sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é que esse ambiente de que não existe o certo e errado, ele está tomando conta de tudo. E isso é muito complicado. Por que motivo? A gente vai ver agora. Olha só, C.S. Lewis, antes de falar de C.S. Lewis, as mesmas pessoas que afirmam que não existe um certo e um errado, são aquelas pessoas que reclamam que se sentem injustiçadas. Ou são aquelas pessoas que exigem que você respeite a escolha dela. Mas espera aí, se não existe um certo e um errado, não existe nenhum tipo de reivindicação. Tudo é permitido e não existe nada condenável, certo? Você concorda comigo? Se não existe um certo e errado, se não existe um padrão moral. E aí o C.S. Lewis, ele fala ali na primeira parte do capítulo do Cristianismo Puro e Simples, ele dá uma explicação sobre a moralidade. E aí ele fala que ele derruba toda essa pretensão com um exemplo muito simples. Qual é esse exemplo? Ele fala assim, se duas pessoas estiverem conversando, discutindo, uma vai querer mostrar para a outra que o argumento ou que o que ela está falando é certo, e que o que a outra pessoa está falando é errado. E esse exemplo, ele mata todo tipo de certo e errado. E aí, ele também fala sobre essa parte de moral. O que ele acredita? Ele acredita que todos nós, a gente nasce com uma natureza, ele chama isso, da lei, ele chama de lei da natureza humana. Todos nós nascemos isso, todos nós nascemos com uma moral. Todos nós, no íntimo do nosso coração, a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas hoje, o que a gente consegue ver? Que a verdade, ela só é verdade, em alguns casos, quando ela me é conveniente. Se ela não me é conveniente, eu não concordo com aquilo e aquilo não é verdade para mim. Por exemplo, mentira, você acha que mentira é errado? Sim ou não? Mentira é errado? A sua natureza moral aí dentro de você, acha que mentira é errado, sim ou não? Beleza. Mas imagina só uma pessoa que necessita muito de um emprego para pagar as suas contas. Ela necessita demais daquele emprego. E para ter aquele emprego, ela precisa
não é uma mentirona, assim, é algo muito simples. Mas por trás disso existe uma família, existe um filho, existem várias pessoas. Você acha que a mentira continua sendo mentira, mesmo com essas consequências, sim ou não? Sim, mas hoje a gente vê que a verdade ela é conveniente. Se aquilo vai me beneficiar, eu acredito nisso como verdade. Se não vai me beneficiar, isso para mim não é uma verdade. E eu queria dar uma definição para você, novamente, sobre o que é convicção. E eu quero explicar bastante isso, tá? Uma definição de convicção é que as suas convicções, elas deixam você profundamente convencido de que algo é absolutamente verdade. E que você assume uma posição independentemente das circunstâncias e independentemente das consequências. Se você tem uma convicção, se você acredita em algo, você morre por aquilo. Independente do que aconteça, seja algo bom ou seja algo ruim. Então, a convicção, ela independe das consequências, tá? E aí, a gente consegue ver, durante toda a história, algumas pessoas que elas foram convictas. Pode passar o slide, por favor? Pode passar. Você consegue ler aí? Está meio escuro. Perseguição religiosa na antiga União Soviética. Aconteceu que um governo, que era um governo marxista, leninista, é um nome bem complicado, que era um governo ali totalmente ditador, era um governo que queria extinguir a religião, e eles atacaram muito, lá na União Soviética, eles atacaram muito todo tipo de cristianismo. Eles atacaram o catolicismo, eles atacaram os ortodoxos, eles destruíram sinagogas e eles perseguiram os cristãos de várias denominações, tá? E eles pregavam na União Soviética sobre o ateísmo. O ateísmo era a religião social deles. Ou seja, os ateus eles eram sensatos, era a religião do povo. Eles colocavam isso de goela abaixo dentro das escolas. E eles estavam ali fazendo de tudo para acabar com o cristianismo. Só que eles não contavam que na União Soviética existiam pessoas de convicção. E que mesmo a proibição do cristianismo, as pessoas elas continuavam fazendo seus cultos no seu lar, cultos domésticos. E aí depois eles perceberam, o governo e o Estado percebeu que era um erro grotesco erradicar a religião naquele lugar. Então eles começaram a permitir. Por quê? Porque ali existiam pessoas de convicção. E convicção, você muda ou não? Convicção, você muda ou não? Um outro exemplo de convicção, pode passar. Eu vou mostrar um vídeo para você, mas não solta agora não, Rose. Existe uma menina, essa menina ela ficou muito famosa, e é um fato verídico, tá? O nome dessa menina é Brittany McCombie. Brittany McCombie, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa menina ela era uma excelente oradora, e ela foi escolhida para fazer o discurso ali no final do ano, quando você escolhe um orador, para chegar lá e dar o discurso para a sala na faculdade. Só que essa menina ela tinha uma fé muito convicta. E ela escreveu lá todo o discurso dela, só que ela precisava mostrar esse discurso para a coordenação. E ela mostrou o discurso para a coordenação. Ele foi, e quando ele voltou cheio de correções. E as correções eram, tudo que dava menção a Deus, Jesus Cristo e religião, ela precisava tirar, porque senão ela não apresentaria, ela não conseguiria dar o seu discurso naquele dia e naquela universidade. Porque o Estado é laico, a universidade é laica, e eles não queriam fazer isso. Ela estava ali, estavam colocando a convicção dela em jogo. E ela foi para casa. Ela tinha duas escolhas. Ela permanecia com o discurso dela do jeito que estava, ou ela mudava. Isso não ia mudar nada na vida dela, na vida dos colegas dela, não ia mudar nada. Ela só ia tirar algumas palavras e vida que segue. Então ela foi para casa. Ela foi para casa, ela pensou muito se ela tiraria Deus, Jesus, fé, tudo que ela falava naquele discurso, até que então ela voltou para a universidade e ela foi fazer a apresentação dela. E quando ela fez a apresentação dela, a oração dela, ela apresentou o texto original. Ela não tirou nenhuma palavra.
todas as referências sobre Deus, sobre Jesus e sobre sua fé permaneceram. Até que em um certo momento, a direção lá, a administração, eles cortaram o microfone dela. No meio de muita gente, cortaram o microfone dela. E ela ficou assim, sem saber o que falar, ela continuava falando, ninguém escutava ela, e isso causou uma comoção em quem estava ali naquele lugar. E as pessoas começaram a gritar, a protestar, a vaiar, porque impediram ela de continuar. E aí eu queria mostrar para você esse vídeo, porque após isso aconteceu uma outra coisa. Se você entende inglês, tá? Vai ser mais fácil para você. Tu coloca do minuto 1, 45, 50. Many of us would have sat on that story time rug for hours with those blocks, trying to begin to define my self-worth at a young age. The summer after with friends, with family. Volta um pouquinho. E ela começou a dar o discurso dela. Até que então, cortaram o seu microfone. Pode tirar. McComb, ela pegou a sua convicção e ela sabia que convicção era algo imutável. E o que aconteceu com essa menina? Tá? E aí vai passar no próximo slide. Essa menina ela ficou tão famosa, que os veículos de comunicação chamaram ela para dar entrevista na TV. E quando ela falava sobre Jesus, no meio de algumas pessoas, ela foi chamada para a TV e contou o testemunho dela para milhões de pessoas. Tudo isso sabe por quê? Porque ela não abriu mão da sua convicção. Ela não abriu mão daquilo que ela acreditava. Sabe por quê? Porque a convicção é algo imutável. Você não muda. É algo que você morre por isso. E a pergunta que fica, tá aí, ela foi em vários programas de TV, falou do seu testemunho, várias pessoas escutaram, e aí não cortaram o microfone dela, escutaram sobre Jesus, escutaram sobre Deus, escutaram sobre a sua fé, tudo isso porque ela foi convicta e ela não parou, não colocou a sua convicção em xeque. E a pergunta que fica é, será que nós estamos dispostos até as últimas consequências para agradar a Deus? Será que a nossa convicção, ela tem algum sentido nesse mundo corrompido? E uma coisa que eu queria falar para você, repetir novamente, eu quero que isso não saia da sua cabeça. As nossas convicções, elas devem ser imutáveis, tá? Repete comigo. As nossas convicções, elas devem ser imutáveis. Diferente das nossas preferências, tá? Preferência pode ser mutável, tá? E eu vou dar um exemplo para você. Por que a preferência ela pode ser mutável? Porque em algum momento você prefere algo, em outro momento você prefere outro, é diferente de convicção. Por exemplo, vamos voltar à sua infância. Na sua infância, você tinha algumas preferências que hoje você não tem. Por exemplo, programa de TV. Qual é o programa que você assiste hoje, né? De TV, no YouTube, o programa que você assiste hoje normalmente é algum podcast que você assiste, ouve, né? Algum podcast, ou então você assiste Jaqueline Guerreiro, Jaqueline Guerreiro lá, vê as investigações dela, eu quero ser investigadora forense, tal. Mas antes, a sua preferência ela é diferente, né? E eu vou cantar aqui e eu espero que você saiba. Cara, se você não souber, puxa, eu vou ficar muito chateado, ó. Que foi a primeira coisa que eu pensei. Eu até anotei aqui para não... né? Olha só. Antigamente, sua preferência era assim, ó. Se você quer ver o futuro, acho que aqui vai ser melhor. Ser de nada é tão seguro. Agora, pode ser até pior, porque eu tento ver o que acontece, mas beleza. Algumas pessoas sabem, outras não. De algumas meninas, a sua preferência já era diferente, né?
Eu acho que essa daqui é a maioria das meninas. Gente, eu gostava disso também, tá? Eu sou macho, tá? Sou macho. A Vanessa sabe que eu sou macho alfa. Mas eu gostava muito e eu acho que você também gostava. Não tenho nada, tenho tudo. Sou rico em sonhos e pobre em ouro. E o que me importa se todo esse dinheiro não compra? Tá vendo? Hoje você não assiste mais Floribela, mas antes era uma das suas preferências. Por quê? Porque a nossa preferência ela é mutável, mas a nossa convicção ela é imutável, tá? Desenho. Hoje os seus desenhos são tudo que é relacionado a Vingadores, desenho / filme, Vingadores, Marvel, DC, etc. Mas antes, você ali se você estudava de manhã, você chegava em casa rápido para você assistir, tá? E aí começava bem assim, ó. Tararã, Ciclope, Jean Grey, Spike, Wolverine, Tempestade, Lince Negra, Noturno, X-Men Evolution. Legal, essa era uma das suas preferências. Para você que estudava de tarde e assistia TV Globinho de manhã, a sua preferência de desenho provavelmente era: chama a amiga que eu sou tua amiga, quando precisar é só dizer. Ninguém sabe que eu estou sempre disponível. Chama a amiga que eu sou tua amiga. Chama a amiga. Essa era a sua preferência antes. Para a gente finalizar, as músicas, né? Hoje você tem uma preferência de música. Por quê? Porque preferência é algo mutável, mas convicção é algo imutável. Hoje você gosta de música indie. Você gosta de trap, né? Você gosta de K-pop, sei lá como é que dança K-pop, né? Mas antes, alguns de vocês, não são todos, você gostava disso aqui, ó. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Beleza, beleza. Eu vou num lugar muito pior. Calma. Eu vou num lugar muito pior. Vamos lá. Vou num lugar muito pior. Quando você escutava do seu Sony Ericsson enlatado, bem assim, ó. E eu quis escrever uma canção. Tá muito pior. Algumas pessoas, calma. Algumas pessoas já eram um pouco mais, calma. Algumas pessoas já eram um pouco mais bilíngue ali em inglês, né? E aí você escutava, this is will, this is me, I don't care. E também existia, eu acredito que a sua preferência, quando você era um pouco mais jovem ali, né, um pouco mais novo, e você tinha uma pegada um pouco gospel ali, você chegava na igreja e cantava assim: lá fora a chuva cai, e eu me lembro do momento. Beleza. Isso foi só para descontrair. Isso foi só para explicar para você, ó, que convicção é algo imutável e preferência, né, é algo mutável. Se alguém apresentar para você uma preferência que seja melhor do que a sua, provavelmente você mude, e isso não está errado. Mas eu só quero que você entenda. A Bíblia está repleta de personagens que falam sobre convicção. A gente poderia ficar aqui o ano todo falando de pessoas que eram convictas. Por exemplo, José era um homem muito convicto. José era tão convicto que ele fugiu da imoralidade da mulher de Potifar. Daniel era outro homem convicto. Por quê? Porque independente do que o rei tinha ordenado, decretado, Daniel não deixou de orar, só porque o rei tinha mandado. Outras pessoas, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, que é o verdadeiro nome deles, eles eram convictos, sabe por quê? Porque eles decidiram não se prostrar para o rei. Porque somente a um rei eles se prostraram. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Convicção.
E hoje eu quero estudar com você sobre um personagem, um homem da Bíblia, que era um homem cheio de convicção. Só que esse homem também, ele era cheio de medo. E o homem que a gente vai estudar hoje é sobre, coloca aí no telão, Gideão. Nós vamos falar sobre Gideão hoje, tá? Gideão. E durante a história que a gente vai contar, você vai perceber o quão Gideão, ele era um homem medroso, ele era um homem que tinha medo. E ele pecou contra o Senhor por causa do seu medo. Mas mesmo assim, Gideão, ele era um homem convicto. Só para dar para você um overview ali, só para você se situar em que parte da história você está. Após a morte de Josué, que foi o responsável por entrar na terra prometida, certo, com o povo de Israel, após a morte de Josué, aconteceu que os israelitas, eles passaram por uma inconstância espiritual. Eles passaram por uma inconstância e eles acabaram se prostituindo a outros deuses. E por causa dessa prostituição e por causa desse pecado, Deus, com a sua força e o seu poder, subjugava os israelitas através de outro povo, de outros povos. E aí, Deus, por sua misericórdia, ele levantava alguns juízes para libertar o povo de Israel. E um desses juízes foi Gideão. Mas quem eram os juízes? Os juízes, eles eram alguns indivíduos que se levantavam para liderar uma tribo ou mais e para serem os libertadores do povo. Normalmente, os juízes, eles eram israelitas, líderes espirituais, eles eram líderes políticos e líderes militares. Normalmente, eles eram os governadores das tribos de Israel, tá? Eles exerciam o poder governamental que a gente vê hoje aqui no nosso Brasil, que é o poder executivo, legislativo, judiciário. E na maioria das vezes, esses juízes, eles eram líderes militares, tá? E uma coisa muito importante é que o juiz, ele não era um cargo em que se passava hereditariamente, né? Como o rei, né? O filho do rei, o príncipe, e assim sucessivamente. Não, ele era alguém escolhido em específico por Deus. Deus, ele chamava esse juiz, ele dava poder para esse juiz, para que ele servisse ali como juiz, tá? E eu queria passar para você um slide, só para você ter uma visão. Pode passar. Olha só, eram 12 juízes, tirando Eli e Samuel. Pode passar outra imagem. E os 12 juízes, está aí, eu não vou falar para você de um por um não, você lê aí, tá bom? E o quinto juiz foi o que a gente vai estudar hoje. O quinto juiz foi Gideão. O que acontecia? Durante o governo desses juízes, existia ali em Israel paz. As pessoas estavam em amor, fiéis a Deus. Oravam, meditavam, visitavam os irmãos, ofereciam seus holocaustos, estavam bem pra caramba, estavam uma maravilha. Só que quando esse juiz morria, acontecia algo que nós conhecemos como o ciclo do pecado de Israel. Qual era o ciclo do pecado de Israel? Pode passar? O ciclo do pecado de Israel foi o que eu expliquei para você lá na frente. O que acontecia? Israel se prostituía aos outros deuses. E aí, porque eles pecavam e adoravam outros deuses, Deus subjugava ele aos seus vizinhos, amalequitas, os midianitas e etc. E eles passavam ali por muito tempo como escravos. Só que Deus é um Deus misericordioso. E em um momento em que eles já não estavam aguentando mais, depois do pecado, acontecia o sofrimento, eles sofriam, e depois do sofrimento, eles suplicavam: Senhor, nos salva, nos ajuda. E Deus, como é um Deus misericordioso, Deus ouvia a oração dos seus filhos e ele falava o quê? Beleza. O que eu vou fazer? Vou levantar um juiz. E aí Deus levantava o juiz ia lá, salvava o povo, libertava o povo da escravidão dos vizinhos ali, midianitas, amalequitas, etc. E eles viviam novamente em plena paz. Estavam ali em salvação. Só que quando esse juiz morria, acontecia tudo de novo. E isso é que a gente conhece como o ciclo do pecado.
E a gente vai começar agora e vai entrar na história de Gideão. Olha só. Israel, mais uma vez, como a gente acabou de explicar, fez o que o Senhor reprova. E Deus entregou Israel na mão dos midianitas durante 7 anos. Israel estava sendo subjugado pelos midianitas durante 7 anos. E o domínio dos midianitas ele era tão cruel que o povo de Israel eles se escondiam em montanhas. Eles iam para dentro das montanhas e eles ficavam lá escondidos. Sempre que Israel fazia suas plantações, plantava ali o seu milho, o seu trigo, tudo que eles precisavam plantar, os midianitas vinham e acabavam com tudo, matavam os animais, e eles estavam subjugando com todo o fervor. E cada vez mais essas pessoas ficavam pobres. Por quê? Porque inicialmente se prostituíram a outros deuses. Até que então, o anjo do Senhor vai até o encontro de quem? Gideão. O anjo do Senhor vai ao encontro de Gideão. E aí o anjo ele sobe numa grande árvore e senta nessa grande árvore. E ele percebe que Gideão ele estava malhando trigo. Só que Gideão ele estava malhando trigo num lugar bem diferente. Ele estava dentro de um tanque de prensar uva. Ah, por que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva? Porque Gideão ele estava com medo dos midianitas. Então Gideão estava ali escondido, mas Gideão ele precisava se alimentar, ele precisava comer. E aí o anjo do Senhor diz para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí Gideão responde: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Cadê as maravilhas que os nossos pais contavam a respeito do Senhor, dizendo que nos tirou do Egito? Gideão disse que o Senhor tinha abandonado e entregado o povo de Israel na mão dos midianitas. E aí o anjo do Senhor responde para Gideão novamente: você vai libertar o povo de Israel. Eu, o Senhor que está falando, eu enviei você. E aí os estudiosos, eles acreditam que toda vez que o anjo do Senhor aparecia, né, toda vez que você vê na Bíblia que o anjo do Senhor aparecia, os teólogos eles chamam isso de teofania. O que é a teofania? É a aparição de Cristo de forma tangível ali na Bíblia, tá? Então, você consegue ver que Gideão ele era um homem muito medroso, mas a primeira coisa que a gente aprende, e isso está lá no capítulo 6 de Juízes, tá? Você pode anotar, no capítulo 6 de Juízes, a primeira coisa que nós vamos aprender sobre convicção da vida de Gideão pode passar. O primeiro ensinamento que nós vamos tirar da vida de Gideão é convicção nas dificuldades. Convicção nas dificuldades. Normalmente, eu nunca dei no Nova Jovens nenhuma mensagem sobre personagem, né? A gente sempre fala de algumas outras coisas, mas eu achei que seria interessante eu trazer isso para vocês, porque falou muito comigo essa semana esse assunto, e eu acredito que posso falar com vocês também. Convicção na dificuldade. Você sabe, por toda essa explicação que eu dei, que Israel, naquele momento, eles estavam passando por um momento de tribulação, um momento bem difícil. Você consegue enxergar isso, sim ou não? O que estava acontecendo com Israel naquele momento? Fale para a pessoa do seu lado aí. Nesse momento de dificuldade, uma das coisas que a gente consegue, uma das qualidades que nós conseguimos ver de Gideão, é que mesmo Gideão sendo uma pessoa medrosa, Gideão ele não estava escondido nas montanhas. Ele estava tentando não desistir, mesmo em meio às dificuldades. E uma coisa que Gideão falhou naquele momento, foi que o medo de Gideão fez que por algum momento ele pudesse duvidar de tudo que os seus antepassados tinham falado sobre o Senhor, que é o que a gente acabou de ler. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Juízes 6:13. Juízes 6:13. Acaba 7h30, né? Que horas é que acaba o Nova Jovens? 7h30, beleza.
Tá. Juízes. Ninguém tá achando Juízes aí, não é? Juízes 6:13. Juízes 6:13. Mateus é fácil de achar, né? Mateus. Mas Juízes é mais fácil também, né? Fala Oséias 5. Nem tem. Vamos lá. O medo de Gideão fez porque em algum momento ali, por um pequeno momento, Gideão ele duvidasse, né? Ele teve menção de duvidar de tudo aquilo que os seus antepassados tinham falado para ele a respeito do Senhor. Olha o que ele falou. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que os tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Qual é a primeira lição que a gente consegue tirar dentro desse texto? A primeira lição é o seguinte. Eu já presenciei isso várias vezes e provavelmente você também. Sempre em algum momento que alguém está em dificuldade, qual é a primeira coisa que essa pessoa abandona? É o seu emprego? Sim ou não? É a sua família? É a sua faculdade? É o seu cursinho técnico? Academia? Qual é a primeira coisa que essa pessoa abandona? Deus. Nas dificuldades, a primeira coisa que as pessoas tendem a abandonar é a sua fé. Algo que deveria estar intacto, firme, por causa da nossa convicção, é a primeira coisa a ser abalada. E, gente, em um relacionamento com Deus, que eu acredito que é o que todos nós queremos ter, nós vamos passar por alguns sofrimentos. E tudo bem por isso. Sabe por que tudo bem? Porque Deus ele já nos alertou sobre os sofrimentos. João 16:33 fala o quê? Ei, o bagulho vai ficar daquele jeitão. Vai ficar doido, você vai sofrer. As coisas vão ficar difíceis, mas calma. Eu venci o mundo. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele está mais preocupado com o seu caráter do que com os seus sentimentos. Deus, ele está mais preocupado com o seu caráter do que com os seus sentimentos. Às vezes, a gente pode estar triste por estar passando por alguma dificuldade. Só que essa dificuldade, ela está quebrando o nosso orgulho. Glória a Deus por isso. Às vezes, a gente está com muita raiva, passando por alguma dificuldade, e a gente acaba guardando aquela mágoa no nosso coração. Glória a Deus por isso. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com os nossos sentimentos. Mas Deus quer que eu seja uma florzinha de Jesus. Não, a Bíblia fala que, cara, você já é feliz. Sabe por que você é feliz? Porque a morte já não vence mais você. Você não será abandonado. E você é feliz por causa disso. Mas coisas tristes acontecem com homens de Deus e com mulheres de Deus também. Faz parte. Olha só, é nesse momento de dificuldade, quando você está passando por alguns problemas, é nesse momento em que nós devemos nos apegar com as promessas que Deus fez. Quais são as promessas que Deus fez? Pode passar. Olha só a promessa que Deus fez. Você consegue ler? Não, né? Consegue, né? Qual foi a promessa que Deus fez? Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A segunda promessa que essa semana tocou no meu coração, e eu fiquei feliz por essas promessas, e a gente precisa relembrar disso dia após dia. E eu queria que você lesse a sua voz de trovão, vamos lá. Outra promessa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando nós fraquejamos nas dificuldades, uma coisa que Deus não vai fazer é tratar você e eu como coitadinho, como normalmente a gente quer que isso aconteça. Quando a gente está triste, quando a gente está em dificuldade, a gente quer ser tratado como coitadinho, mas Deus ele não vai fazer isso. Olha o que a palavra de Deus fala, e eu trouxe 3 versículos
de 3 versões diferentes. E olha como que a Bíblia ela bate na gente. Cara, ela bate e isso aqui não é um cinturão não, isso aqui é galho de goiabeira. Olha só. Pode passar o primeiro. Provérbios 24:10 fala assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Aí você olha assim e fala: vacilar no dia da dificuldade, a minha força ela é limitada. Olha, em outra versão, olha o que na NTLH o que fala. Volta uma. Olha só o que fala. Tá bom, deixa assim meio. Provérbios 24:10 na NTLH. Quem é fraco numa crise, quem é fraco na dificuldade, é realmente fraco. Outra versão viva: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, você é um fraco, um pobre coitado. Deus ele quer, calma, Deus ele quer que sejamos convictos na adversidade, porque todos nós vamos passar por adversidade, e é nesse momento em que nós precisamos mostrar a nossa convicção. E uma convicção, ela é mutável ou ela é imutável? E qual é a sua convicção? Jesus Christ. É Jesus Cristo que é a sua convicção. Segunda coisa que a gente consegue tirar da vida de Gideão. Pode passar. Mantenha-se firme, mesmo quando o mundo diga que o errado é o certo. Mantenha-se firme, mesmo quando o mundo diz aí, tá? Que o errado é o certo. Mantenha-se firme, mesmo quando o mundo diz que o errado é o certo. Logo quando Gideão foi chamado para a missão, foi levantado como juiz pelo próprio Senhor, Gideão já tinha uma tarefa muito difícil. E eu queria que você acompanhasse comigo em Juízes 6:25. Juízes 6:25. Fala assim: naquela mesma noite, tá? Naquela mesma noite que ele foi chamado, tá? Que o anjo conversou com ele. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está do lado do altar. Deus chamou Gideão para a missão, e ele já deu essa missão nível hard. E eu vou explicar para você por que isso aí era uma missão nível hard. Quando Deus ele chamou Gideão, e ele deu essa tarefa difícil, por que era difícil? Porque destruir o altar de Baal era algo que envolvia muita coisa naquele momento. Só para você entender, quem era Baal, né? Quem era o deus Baal ali que as cidades vizinhas de Israel, elas adoravam. Era um deus falso, né? Com certeza a gente sabe disso. Era um deus falso, adorado pelos vizinhos dos israelitas. E provavelmente Baal, ele era para eles o deus da chuva, da tempestade, o deus da fertilidade. E os rituais de Baal eram rituais repugnantes. Eram rituais que envolviam coisas que você não consegue imaginar ainda bem. Prostitutos cultuais, existiam sacrifício de crianças e coisas que são repugnantes, tá? O culto a Baal foi uma das piores tentações que os israelitas poderiam ter. Não seria fácil aquela tarefa, a primeira tarefa que Gideão tinha que fazer, não seria fácil. Mas Gideão fez exatamente o que Deus falou. O que Deus falou para Gideão? Gideão, pegue o novilho do seu pai, despedace o novilho, acabe com o altar de Baal lá e faça um altar do verdadeiro Deus. Foi isso que Deus falou para Gideão. E aí Gideão, como ele era um homem medroso, mas o seu medo não parava a sua convicção. O que Gideão fez? Ele falou, pô, eu sou medroso, né? Gideão chamou alguns dos seus servos, 10 em específico. E ele foi destruir o altar de Baal de dia. Não, ele foi de madrugada, porque não tinha ninguém. Deus não falou horário. Deus falou que ele precisava destruir o altar de Baal. E aí sabe o que aconteceu? Gideão aí... Sabe o que aconteceu? Gideão
estraçalhou o altar de Baal. E aí virou o dia. Quando as pessoas acordaram, elas viram que o altar de Baal estava derrubado. E elas ficaram indignadas, elas ficaram iradas. Quem teria tal coragem de fazer isso com o Deus Baal? E eles começaram a investigaram, e eles descobriram que quem tinha feito aquilo era filho de Joás, Gideão. E eles foram na casa de Joás, pai de Gideão, e ele falou assim: Joás, traz Gideão para cá para fora, porque nós vamos matar ele. Você vai já entender o tema, o tópico desse ponto. Traz Gideão para cá para fora, que a gente quer matar ele. E aí o pai de Gideão falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: ora, Baal não é Deus? Que Baal se defenda. Doido para não deixar o filho morrer, né? Ora, Baal não é Deus? Que Baal se defenda. E as pessoas falaram: caraca, é verdade. Eu não posso defender um Deus, né? O cara é Deus. E aí, Gideão recebeu um novo nome daquelas pessoas. E o nome de Gideão virou Jerubaal. O que era Jerubaal? Jerubaal significava que Baal se defenda. Isso que significa Jerubaal. Que Baal se defenda, que Baal lute contra ele, pois derrotou o seu altar. Sabe uma coisa que a gente consegue ver nessa história? Que os valores, eles estavam invertidos. Por que os valores estavam invertidos? Qual era o mandamento que Deus tinha dado a Moisés? Não adore nenhum outro Deus a não ser eu, Deus, né? Não adore nenhum outro Deus a não ser o verdadeiro Deus. Isso foi os 10 mandamentos. E aí também, Deus ele fala para Moisés lá em Levítico, que qualquer pessoa que fosse pega adorando a outro Deus, seja israelita ou estrangeiro que morava em Israel, deveria ser executado e apedrejado. E o que estava acontecendo? Alguém que estava obedecendo a Deus estava correndo risco de morte. Os valores se inverteram. Quem era para morrer era aquele povo idólatra, mas quem estava perto de morrer era alguém que fez o que é certo. Qual é a lição que você e eu nós devemos tirar dessa história? Cara, nunca se sinta envergonhado por defender a verdade. Nunca se sinta envergonhado de fazer o que é certo. Nunca. 1 Pedro 4,16, pode passar. 1 Pedro 4,16 fala assim: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, glorifique a Deus por meio desse nome. Às vezes, tomar algumas atitudes vão deixar algumas pessoas com raiva. Que tipo de atitude? Às vezes você precisa confrontar o seu amigo que você gosta muito, que está com inverdades. Você precisa confrontar essa pessoa. Às vezes você precisa se colocar numa opinião diferente de todo mundo, e isso vai gerar raiva em outras pessoas. Uma aluna, ela estava conversando com a sua professora, a professora estava explicando o conteúdo, e a professora explicou que era humanamente impossível que alguém fosse engolido por um peixe, por uma baleia. E aí a aluna chegou e falou: professora, na Bíblia, que eu leio, fala que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, e provavelmente era uma baleia. E a professora se irritou com aquilo. E ela repetiu novamente: humanamente impossível que uma pessoa passe pela boca de uma baleia, porque a baleia tem a garganta pequena. Isso é impossível. E a aluna falou assim: tá bom, professora. Quando eu for para o céu, eu vou perguntar de Jonas se realmente ele foi engolido por uma baleia. E a professora olhou para ela e falou bem assim: e se Jonas não estiver no céu? Aí ela falou: aí a senhora pergunta dele lá no inferno. O resto da história, eu não sei. Mas, você vai precisar, em alguns momentos, olha só, por causa da sua convicção, você em alguns momentos, você vai precisar ficar contra todos que vão o contrário da sua convicção. E uma coisa que você precisa saber: você só precisa da aprovação de Deus para ser feliz. Ponto final.
Você só precisa da aprovação de Deus para ser feliz. Você só precisa da aprovação de Deus para ser feliz. E ponto final. Você não precisa da aprovação das pessoas. Será que às vezes você não deixa de ser firme em alguns valores porque você quer ser aprovado por outras pessoas? Será que às vezes você não é convicto porque em algum momento você quer ser aprovado por alguém da sua sala, do seu GA, de algum lugar onde você está? Deixa eu te falar uma coisa. Você fazendo certo ou errado, as pessoas vão desaprovar você. Você fazendo certo ou errado, você vai ser desaprovado pelas pessoas. Mas a Bíblia fala que é melhor fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Então, se você vai ser desaprovado de qualquer forma, que você seja desaprovado por fazer o que é certo. Isso fala lá em 1 Pedro 3,17, fala assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Gálatas 1,10 fala assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Eu fazia um curso técnico há um tempão atrás, e aí, cara, eu era bem doidinho, assim, não tinha um para. Eu era crente já. Então, tudo que era a apresentação da escola, que tinha ali uma parte um pouco mais humana, né? Meio ambiente, a água, DST, cara, tudo eu falava de Jesus. E aí eu botava o plano da salvação do nada, não tinha nada a ver com o assunto. E até que um dia, a gente ia apresentar sobre algo relacionado a DST. Você sabe o que é DST, né? É isso aí, DST. E aí, cara, eu falei bem assim, meu irmão, eu quero lascar essa galera que fica fazendo sexo adoidado. E, cara, eu fiz pesquisa de que a camisinha ela não é 100% protegível, não sei se essa palavra existe. Ela não protege 100% de DST. E eu fui procurar, pesquisar só para falar lá. E, cara, falei, e aí falei que não era essa vontade de Deus para o ser humano, não sei o quê, falei um monte de coisa. E aí uma menina do meu grupo, ela começou a espalhar a camisinha para toda a sala, né? Começou a espalhar a camisinha e tal, que fazia parte da nossa apresentação. E aí ela falou muito alto, ela chegou para mim: pega, Daniel, camisinha. Ah, não, tu não transa, né? Cara, todo mundo, Gente, eu fiquei com ódio, fiquei com raiva. Falei bem assim: eu não transo mesmo não. E é mais fácil você pegar uma gonorreia do que eu. Todo mundo, Cara, mas eu fiquei com muita raiva. Eu falei alto, eu fiquei com muita raiva. Mas o que veio na minha cabeça, e eu lembro desse momento, foi isso. Eu falei, cara, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal, se for da vontade de Deus. Novas jovens, mantenha os seus valores. Cara, mantenha os seus valores, independente de pessoa. Mantenha os seus valores na parte sexual. Deus chamou você para ser santo. 1 Tessalonicenses 4:3. Cara, mantenha seus valores em suas amizades. Se você tem um amigo de verdade, esse amigo não vai se afastar de você por você fazer o que é certo, se realmente ele for seu amigo. Agora, se você faz o que é certo e essa pessoa se afasta, cara, glória a Deus para você. Mantenha seus valores, guarde o seu coração. Provérbios 4:23 fale isso, cara, guarde o seu coração. Provavelmente você conhece alguém legal na escola, ou no trabalho que você é aprendiz, o cara legal pra caramba, cara. Pô, legal, gente fina, bonito, ou bonita. Mas assim, só falta um detalhe para ele. Coisa simples assim. Falta só Jesus, mas se é isso aí a gente resolve, né? Cara, provavelmente você aprendeu na oficina do namoro que namoro não é evangelismo, tá? Namoro não é evangelismo. Você conhece alguém que começou a namorar com um descrente e essa pessoa está na igreja? Eu conheço. Mas estatisticamente, o contrário é muito maior. Então é muito mais fácil alguém arrastar você para fora da igreja, para longe de Jesus, do que você puxar essa pessoa para a igreja. E, gente, eu trouxe uma música muito teológica para mostrar para você. Essa música tem uma teologia extrema. Pode colocar o vídeo.
sobre esse assunto e eu acho que você vai gravar para a sua vida essa música. Aumenta. Só escuta a sabedoria, presta atenção. Ela diz que pretende se casar, mas na igreja não tem homem bonito. Está cansada de viver na solidão e resolveu dar uma volta no Egito. Tá namorando com um rapaz que não é crente. Está dizendo que ele é um barato. Está falando que agora está feliz e pra todo mundo diz: meu namorado é um gato. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato não combina com ovelha. Ovelha vive dentro do curral. Gato gritando de alto, dormir em cima da telha. Ovelha não dá pra casar com gato. Gato com ovelha não convém. Porém, se o gato quer casar com a ovelha, precisa ser transformado e ser ovelha também. É isso aí! Tá bom. Se o gato quer casar com a ovelha, ele precisa ser transformado e virar uma ovelha também. Cara, a luz não se mistura com as trevas. Guarde os seus valores, sua convicção. Cara, não... Poxa, você vai estragar a sua vida por causa de um beijo, de uma boca podre. Não faz sentido. Oi. Não faz sentido, cara. Vamos continuar. Já está no último ponto. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Gideão? Qual é a segunda coisa? A terceira coisa e a última que nós vamos aprender com a vida de Gideão é: suas batalhas não serão vencidas sem o Senhor. Suas batalhas não serão vencidas sem o Senhor. Olha só, quando Gideão ele destruiu o altar de Baal, era como se Gideão tivesse feito um ataque militar aos outros povos vizinhos de Israel. Cara, Baal era um deus para eles. Então, aquele ataque a Baal era como se fosse um ataque militar. É como se fosse o início de uma guerra. E aí, Gideão, ele despertou a fúria dos vizinhos de Israel. E os vizinhos de Israel, eles juntaram 3 povos para atacar Israel, porque Gideão tinha acabado lá, destruído com o altar de Baal. Quais eram esses povos que eles juntaram? Eram os midianitas, os amalequitas e os povos do leste. E a Bíblia fala que nesse momento o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele convocou o exército. Só que antes de Gideão convocar o exército, Gideão ele pede um sinal de Deus. E nesse momento ele falhou com o Senhor. Lá no início, o que o anjo do Senhor falou para Gideão? Você vai libertar o povo de Israel. Eu estou com você, forte guerreiro. Deus já tinha falado para Gideão naquele momento que ele estaria com ele. E Gideão pede um sinal de Deus. E qual era o sinal de Deus? Só explicar de maneira rápida. Gideão pegou ali um bolo de lã, colocou dentro de uma vasilha e ele falou assim: Deus, amanhã, se esse bolo de lã estiver molhado e o chão estiver seco, eu vou entender que o Senhor está comigo e o Senhor dará a vitória para Israel. E aí amanheceu, Gideão foi lá ver, do jeito que ele falou. A lã estava molhada e o pátio estava seco. E aí Gideão pede mais uma vez o sinal de Deus. E aí olha o que Gideão fala. Disse Gideão a Deus. Ele sabia que ele estava errado. Olha o que ele fala. Deus, não se acenda a tua ira contra mim, mas deixa fazer mais um pedido. E qual foi o pedido de Gideão? Agora você faz o contrário, Deus. Que molhe ao redor do pátio e que a lã esteja seca. E no outro dia, ele foi lá e foi o que Deus confirmou para Gideão. E eu só queria abrir um parêntese nessa história, nessa parte.
nós precisamos, eu e você como cristão, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, no que Deus diz na sua palavra. A gente não pode ser refém dos milagres do Senhor. Deus, ele fala com o ser humano de diversas formas, mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Por exemplo, às vezes você consegue um trabalho, e aí esse trabalho ele só vai te tirar de algumas coisas, do Nova Jovens, do seu GA e do culto no domingo, mas o resto você vai poder fazer. E aí você faz o quê? Fala bem assim, Deus, ai Pai, fala para mim qual é a tua vontade. Deus, me dá um sinal. Pai, se a tua vontade é assim, que o Senhor desenhe um animal nas nuvens. E aí você olha para a nuvem e vê qualquer animal, fala, tá vendo? Deus queria que eu pegasse esse emprego. Cara, o que Deus fala? O que Deus fala na palavra através desse assunto? Deus fala em Hebreus 10, 25 o quê? Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Outra coisa, ele fala lá em Provérbios 18, quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, nós precisamos acreditar na palavra de Deus e nós não podemos ser refém de milagres. Por isso que hoje, muitas das igrejas, elas têm muita gente, porque as pessoas elas querem sinais. E o sinal, ele é um sinal de imaturidade. Por que motivo? Quando nós estamos iniciando na fé, gente, provavelmente você já fez isso e eu também. Quando eu estava iniciando a fé, Deus, se for da tua vontade, Pai, que a minha mãe não me bata. Se for da tua vontade, que o meu líder não reclame. Mas qual é a vontade de Deus na palavra de Deus? E normalmente, no início da fé, a gente faz essa pergunta. Só que através da maturidade que nós vamos ganhando através do tempo e do nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos que o que Deus quer falar para a gente está explícito na sua palavra. Simples assim. Tudo que você tem dúvida está na palavra. Qualquer assunto está na palavra. E a gente também pede conselho de outras pessoas, de líderes espirituais. Mas nós não podemos ser refém de milagres. Tudo, Deus, dá um sinal, me dá um sinal. Não, que nós venhamos aprender a ver os sinais de Deus na palavra. Fechei parênteses. E aí o que aconteceu? Gideão, ele reuniu o exército de Israel. Ele reuniu lá algumas pessoas de Naftali, de algumas outras tribos. E aí Gideão conseguiu reunir 32 mil soldados. 32 mil soldados. E aí o Senhor olhou para Gideão e falou bem assim, cara, Gideão, tem muita gente aí. Não, 32 mil é muita gente. Sabe quanto eram os soldados dos amalequitas, dos midianitas? 135 mil. 135 mil. E Deus olhou para Gideão com os 32 mil e falou, não, Gideão, tem muita gente aí. Gideão falou assim, eu já sou medroso, Deus, você ainda faz uma coisa dessa. Brincadeira, ele falou isso não, tá? E aí, Deus, ele faz um processo seletivo rápido. Rápido naquele momento. Deus chega para Gideão e fala bem assim, Gideão, fale para esses soldados, todos os que estão com medo, que são medrosos, podem voltar. E Gideão deu o recado que Deus tinha dado para ele. Sabe quantas pessoas voltaram? 22 mil pessoas voltaram para o acampamento. 22 mil medrosos voltaram. 22 mil. Por que Deus escolheu os medrosos? A gente não sabe. Mas algumas pessoas, alguns teólogos, eles acreditam que assim como quando os espias foram lá ver se a terra prometida realmente era boa, vocês viram que 2 deram boa aprovação e 10 deram, cara, não, tem gigante lá, meu Deus, a gente vai morrer. Por quê? Porque os medrosos, eles contaminam as outras pessoas. E Gideão era um desses medrosos. E olha o que Deus falou. Quem está com medo, volta. Gideão voltou? Não. Ele estava com medo? Cara, não sei. Mas Gideão, ele tinha convicção. E aí, só nessa lapada, voltou 22 mil. E aí ficaram quantos? 10 mil. Deus olhou assim para Gideão e falou, Gideão, tem muita gente ainda. Sabe por que Deus estava fazendo isso? E ele fala bem assim, na primeira remessa, no primeiro processo seletivo, ele falou bem assim, ó, você tem muita gente para eu entregar a Midian nas suas mãos.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi sua própria força que o libertou. Deus sabia que o coração daquele povo era orgulhoso. Deus sabia que Gideão poderia se orgulhar. E ele foi tirando a moçada. Cara, ficaram 10.000 pessoas. E Deus fez mais um processo seletivo. Deus falou bem assim: Gideão, vá no rio. Os homens que beberem água do rio igual cachorro, esse que você vai escolher. Os outros que se jogarem, que se acocarem, que, sei lá, fazer outra coisa, vão voltar. E adivinha quantas pessoas beberam água igual cachorro? 300 pessoas. E foram os 300 que foram com Gideão enfrentar os 135 mil. E aí, em Juízes 7:7 fala assim: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. O que Deus falou? Entregarei os midianitas nas suas mãos. Repete comigo: entregarei os midianitas nas suas mãos. Mandem aquela galera lá que se jogou na água voltar. Gente, eu quero mostrar para você uma imagem. Coloca uma imagem aí. 300 para 135 mil é como se fosse um soldado para 450 soldados. A diferença era essa. Nem o Thor, no auge da sua força, conseguiria... Eu não sei não, acho que não sei não. Brincadeira. Os 300 para os 135 mil era 1 para 400. 1 para 400. Você acha humanamente isso possível de ganhar uma guerra, sim ou não? Sim ou não? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Oh, glória. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E, gente, eu estudando essa história, cara, eu vi o quanto Deus foi bondoso com Gideão. No capítulo 7 de Juízes, o que Deus tinha falado mesmo, hein? Que ele já entregou os midianitas na mão de Gideão, certo? E olha o que Deus fala para Gideão. Cara, eu acredito que Deus estava treinando ali, ele queria que Gideão vencesse aquele medo. E olha o que Deus falou para Gideão. Deus falou bem assim: Gideão, desça lá no acampamento dos inimigos. Foi isso que Deus falou. Desça no acampamento dos inimigos. Mas, se você estiver com medo, leve pura com você. E aí, logo em seguida, Gideão desceu no acampamento. Sozinho? Ele desceu com quem? Com pura. Isso significava que Gideão estava com medo. Mesmo o Senhor falando que ele ia entregar os midianitas na mão de Gideão, Gideão ainda estava com medo. E aí acontece que Gideão desceu lá, e ele escutou os midianitas conversando. Ele escutou aquele acampamento conversando. E nessa conversa, ele escutou que um dos soldados falou de um pão lá, eu não vou explicar para vocês não. Mas o que ele falou? Ele falou que, cara, isso é o Senhor nos entregou na mão de Gideão. E quando Gideão ouviu aquilo, ele encheu-se de coragem. Ele encheu-se de coragem e ele sabia que o Senhor entregaria aquele povo nas mãos dele. E aí Gideão foi para a guerra. Ele separou três destacamentos, né? Faça uma conta rápida aí. 3 de 300 dá 100 para cada. Quando você vai para uma guerra, qual a arma você levaria para a guerra? Fala rápido. Espada, escudo, lança e tudo que há de bom. Olha o que Deus falou para Gideão. Deus falou para Gideão assim: Gideão, separe destacamento de 3 e vá para a guerra. E Gideão foi para a guerra. Sabe com o quê? Gideão foi para a guerra com uma trombeta de um lado, na mão. Do outro lado, ele foi com uma tocha de fogo dentro de um jarro. Quem que vai para a guerra com isso, gente? Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Que às vezes, você não consegue entender o que Deus está falando para você. Cara, você não precisa entender. Só obedeça. Só obedeça. Você não precisa entender. Só obedeça. E Gideão obedeceu. E ele deu a instrução
para o seu destacamento lá, ele falou bem assim: quando você e eu, quando chegaremos lá, nós chegarmos lá, sabe o que vai acontecer? Assim que eu fizer, você vai fazer após a mim. O que você vai fazer? Vai jogar o jarro no chão, vai colocar a trombeta e vai fazer lá o barulho da trombeta. E depois disso, você vai gritar: pelo Senhor e por Gideão. Vocês entenderam? Vocês entenderam, 300? Sim. E aí Gideão chegou lá. E cara, essa semana eu assisti uns cortezinhos do 300 só para inspirar, eu achei legal. Brincadeira, é Jesus que nos inspira, tá? E aí, o que aconteceu? Gideão chegou lá, jogou o jarro no chão, assoprou a trombeta e gritou: por Deus, pelo Senhor e por Gideão. E quando todo o destacamento de Gideão fez isso, sabe o que aconteceu com os 135 mil soldados? Eles começaram a atacar um ao outro. E foi uma loucura naquele acampamento. E eles estavam loucos, e eles começaram a se atacar, um atacando o outro. Sabe o que isso significava? Que Deus deu a vitória a Gideão! Deus deu a vitória a Gideão. E aí a história de Gideão continua. Ele mata ali os líderes daquele povo. E no final, infelizmente, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado, Gideão foi um juiz que era medroso, mas era um homem convicto, um homem que foi fiel a Deus. Mas no final, Gideão pegou os despojos dali, pediu do povo os despojos dos midianitas, os ouro, né? Eles usavam brincos de ouro, cordão de ouro, e ele pediu esse ouro. E Gideão ele fez um colete sacerdotal. Por que motivo ele fez um colete sacerdotal? A Bíblia não deixa explícito por que motivo ele fez um colete sacerdotal. Gideão ele era da tribo de Manassés. Quem eram, Nova Kids, os únicos que poderiam usar o colete sacerdotal? Era de que tribo? Da tribo de Levi. E sabe o que aconteceu com aquele colete sacerdotal? O povo adorou aquele colete sacerdotal. O povo idolatrou aquele colete sacerdotal. Por que Gideão fez o colete? Não sabemos. Mas o que a gente aprende com isso? Que não importa as grandes coisas que você, Nova Jovens, fez há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não importa as grandes coisas que você fez, quantas pessoas você evangelizou, não importa quantas pessoas se converteram através do seu testemunho, se no final de tudo você desagradar a Deus, não valeu a pena. Não valeu a pena. Então, não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Repete comigo. Não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Para finalizar, quais são as batalhas que você tem lutado sozinho? Quais são as batalhas que você tem lutado sozinho? Será que a batalha que você tem lutado sozinho é contra a pornografia? Será que a batalha que você tem lutado sozinho é contra a ansiedade? Ou contra desejos homossexuais ou algum outro tipo de desejo? Será que essa batalha você tem lutado sozinho? Será que em algum momento você se acha uma pessoa sem convicção em Cristo? Uma convicção que é totalmente mutável através de algumas circunstâncias? Se você acha isso, talvez você ainda não tenha experimentado um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Você não conseguirá ter força para lutar contra o pecado sem o Espírito Santo. O que isso significa? Se você, que está aqui nesse auditório, em algum momento ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não tem como você vencer esse pecado. Porque a única coisa que nos dá força para vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dado por Deus, ele capacita e ele defende as nossas convicções. Ele te dá força física. O Espírito Santo ele te dá força moral e espiritual para viver pelas verdades que existem na Bíblia. A última coisa que eu queria falar para você é que Jesus ele diz que sem Ele você não pode fazer nada e eu não posso fazer nada.
Quem diz isso é o próprio Jesus. Sem Ele, você não pode fazer nada e eu não posso fazer nada. João 15:5, no final do versículo, fala assim: pois sem mim você não pode fazer coisa alguma. Então, se você tem lutado essa batalha sozinho contra a pornografia, contra a ansiedade, não sei qual é o problema que você está passando. Se você tem lutado essa batalha sozinho, deixa eu te contar, você não vai vencer. E eu não estou jogando praga. Você não vai vencer. Você não vai vencer. Isso aqui não é autoajuda, mas eu estou falando que você não vai vencer. Porque o que faz eu e você vencermos o pecado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do próprio Deus. Não sei se você tem a convicção, se você realmente tem o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa que você não pode fazer é sair daqui sem ter convicção em Cristo. Convicção é mutável ou é imutável? Convicção no Senhor, ela é imutável. Nada, nenhum argumento, nenhuma pessoa, nada vai fazer a convicção que eu e você, que a gente tem em Jesus, vai fazer com que essa convicção mude. Ou você tem convicção em Jesus, ou você não tem convicção em Jesus. E eu queria orar para a gente finalizar. Oremos. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições que nós aprendemos com a vida de Gideão. Gideão, ele era um homem como nós, Senhor. Um homem que tinha seus pecados, seus problemas, tinha os seus medos, assim como nós também temos os nossos medos. Mas mesmo com todos os seus medos, Pai, ele ainda foi convicto e ele te obedeceu. Mesmo que ele no final ali de sua vida, ele tenha cometido um deslize, ele pecou contra o Senhor e fez o povo se voltar contra ti, Senhor. A gente aprendeu muita coisa com a vida de Gideão hoje. E Deus, que todos nós viemos sair daqui entendendo que a nossa convicção em ti, ela é imutável. Nada e nem ninguém vai poder tirar isso de nós. As pessoas, ou alguma coisa pode nos tirar a vida, pode tirar algum membro do nosso corpo, pode tirar o nosso dinheiro, pode tirar qualquer coisa. Mas o que eles não vão tirar é a nossa convicção em ti, que é imutável. E Deus, eu te peço para as pessoas que ainda não têm convicção em ti, que estão aqui nesse momento, que elas tomem essa decisão, Pai, de ter convicção com o Senhor. E que o Espírito Santo de Deus venha ajudar essas pessoas a vencer o pecado, que Ele venha nos ajudar a vencer o pecado. Muito obrigado por isso, obrigado pelos ensinamentos. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, até amanhã. Tchau, até um outro dia, tá? Vou sentir saudades. Até outro dia.